formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Jafé gerou a Gomer, depois Magog, depois Madai, depois Javã, depois Tubal, depois Meseque, depois Atiras. Javã gerou Elisá, depois Atassis, depois Quitim, depois Dodanim. Gomer gerou Rifá, depois de Askenaz, depois Togarmá. E todos habitaram a Ásia Menor e as ilhas do Mediterrâneo. Formaram o povo grego, o povo celta, o povo persa, o povo medo, o povo cita, o povo cita. Cã gerou a Cuxi, depois Miraim, depois a Puti, depois Canaã, que gerou Sidom, depois a Et, o povo cananeu. Cuxi gerou a Bilá, Ramá, Seba, Sabética, depois Sabitá. Depois gerou Nimrod, caçador valente diante do Senhor. Fundou a Babilônia e Nínive, foi grande herói e guerreiro. Misraim, 17 filhos, do 6º filho Casluim, foi que nasceram os filisteus. Os filisteus. Sem gerou Elão e Assur, Lud, Arpachá de Arã. De onde vieram os assírios, elamitas e arameus, e eles moraram na Ásia, desde o Oceano Índico até as praias do mar Mediterrâneo. Arfaxade gerou Salá, que gerou a Eber, que gerou Peleque, que gerou Reu, que gerou Seruque, que gerou Naô, que gerou Terá. Terá gerou Abrão, que teve 2 irmãos, Naor e Arã, que gerou Aló. Abrão desposou Sarai e Naor a Milca, sua sobrinha. Terá, Abrão, Sarai e Ló partiram de Ur e foram morar em Arã. São estas as gerações que descenderam de Noé em suas línguas e nações. E todas as nações da terra são filhas de Noé, Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé. E essas são coisas que nós não podemos desprezar na palavra, né? Na palavra que hoje, a Almeida, século 21, tem genealogia na Almeida 21, não tem? Claro que tem, a palavra de Deus, não podemos deixar de ler isso não, é história, é história. Nós precisamos saber essas coisas, a história das pessoas, como a vida vai acontecendo, como a bênção de uma família para a outra, de um para o outro. Tem muitas coisas que nós podemos aprender com as genealogias.
E tem uma história muito bonita na Bíblia, que eu gosto, que é a história de Agar e Ismael. E eu acho essa história maravilhosa. Eu fiquei pensando como escrever uma música para Agar e Ismael. E um dia me ocorreu que poderia ser uma mulher assim de uns 50 anos, como Agar, cantando um bonito bolero, contando a vida dela. Agar e Ismael. Ô Jesus. Aí não, irmão. Isso aí. Já passou ela. Quer que vocês acompanham a letra de Agar e Ismael na versão de Agar? Imagina lá no deserto, ela cantando isso aí. Errante andei pelo deserto de Berseba, levando um filho que gerei com Abraão. Não me deixaram mais morar com eles, porque o menino caçoava de Isaque. Não tive culpa, foram eles que pediram que eu gerasse um filho para Abraão, para cumprir a tal promessa do Senhor. Não sei, mas acho que houve precipitação. Na primeira vez eu sei que errei, desprezando a Sara como fiz. Mas o anjo me falou e eu lhe escutei, porque o Senhor me acudiu. Na aflição foi que me ouviu e eu voltei e me humilhei. Sei que Ismael não era o filho da promessa, mas me mandar para o deserto foi engano. Eu sei que para Abraão foi duro a beça, desligar-se do menino aos 15 anos. Secou-se a água, nosso fim se aproximou. Eu levantei a minha voz e ali chorei. Naquele instante o anjo lá do céu falou: Agar, não temas, pois teu filho escutei. Ergue o teu filho pela mão, dele eu farei grande nação. Então Deus abriu meus olhos e ali eu pude ver um poço de águas cristalinas. Glória a Deus que tudo faz, e ao rapaz dei de beber. Deus era com ele, o fez crescer. Flecheiro no deserto se tornou. Casou-se com uma moça da terra do Egito e 12 príncipes gerou. E ele foi grande nação, pois era filho de Abraão, de Abraão. Errante andei pelo deserto de Berseba. E essa aí, na versão de Agar, como aconteceu a história, né? E nós já cantamos uma música aqui, que é a Candeia. Eu gosto muito de musicar os trechos bíblicos, como vocês perceberam. Esse oratório são mais de 40 músicas, 4 horas e tanto de músicas, uma atrás da outra, de vários estilos, às vezes na terceira pessoa, na primeira pessoa, às vezes o povo canta, às vezes um personagem tem encenação. Esse é um trabalho que eu tenho buscado, uma captação de recursos, um patrocínio, para poder gravar esse trabalho. Peço a você que está escutando isso com carinho, que se Deus toca no seu coração, para a gente investir num trabalho como esse. Todo o Pentateuco está musicado nesse padrão que vocês viram. Até você que está na internet aí, né, se estiver nos ouvindo, quiser patrocinar esse trabalho, né, vamos investir nisso na palavra. Uma coisa que eu disse hoje de manhã: se a gente estiver mergulhado na palavra, a gente não tem tempo nem para pensar em bobagem, em teologia de prosperidade, porque só a palavra já é muito rica e tudo mais, é maravilhosa. Né? Não é nisso? Portanto, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo isso que é bom, nisso pensai, não sobra espaço para mais nada, só a palavra de Deus. Por isso que eu creio no poder e na força da palavra de Deus. Amém? Candeia.
Cadê meu pandeirista abençoado? Fica ali no laptop, já entrou nesse negócio, cara. Você já entrou nesse mundo laptop, rapaz? Para com isso. Tá parecendo eu, bicho? Candeia. 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 Vou contar para vocês o que é candeia. Vou contar para vocês o que é candeia. É um vaso pequenino com azeite de oliva. Tem um bico de chaleira, de onde sai um cordãozinho. Pondo fogo no cordão, o azeite vai queimar. E enquanto azeite houver, tudo vai se iluminar. Foi Jesus que ensinou o que é ser candeia. Foi Jesus que ensinou o que é ser candeia. Foi Jesus que ensinou o que é ser candeia. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. É candeia, é candeia, e candeia tem que iluminar, tem que brilhar, tem que mostrar nas obras que faz, para que os homens exaltem a Deus que tudo faz. Jesus disse que o olho é luz do nosso corpo. Se o olho é mau, o corpo é mau. Se o olho é bom, o corpo é bom. Preste atenção, que luz tem você no seu coração, porque aquele que é bom no interior irá brilhar. Não adianta ler a Bíblia e não ser candeia. Não adianta dar oferta e não ser candeia. Não adianta vir à igreja e não ser candeia. Então se liguem, orai e vigiai, meu irmão. A noite é muito longa, põe azeite na candeia. Fique atento, não deixe apagar. O dia virá, o sol vai raiar, Jesus vai voltar. A noiva que preparou a candeia irá casar. Não adianta ler a Bíblia e não ser candeia. Não adianta dar oferta e não ser candeia. Não adianta ir à igreja e não ser candeia. Já contei para vocês o que é ser candeia. Não adianta ler a Bíblia. Não adianta dar oferta. Não adianta ir à igreja. Você vai falar pro seu irmão, vamos lá de novo? Fala pra ele, hein? Não adianta ler a Bíblia e não ser. Fala pra ele, fala. Não adianta ir à igreja e não ser candeia. Não adianta dar oferta e não ser candeia. Não adianta vir ao congresso. Não adianta ter a Bíblia. Não adianta trabalhar na editora. Não adianta ser um bispo. Não adianta ser cantor e não ser candeia. Candeia, eraie, candeia. Eu sou candeia, você é candeia. Eu sou candeia, você é candeia.
Candei, você candei, hein? Para o nosso momento literário nesta noite, nós queremos dizer, como a editora, que quando vocês escrevem, diz que você quer um livro, a gente tenta publicar. Então, para os seminaristas que acharam nossos livros de 1.200 páginas comprido demais para aula e os livros teológicos difíceis para ler, nós estamos lançando Mangá Messias. É um livro bem mais fácil para ler, de 4 cores e de figurinas. Então, é tudo de gibi. Quando você pensa em vida nova, talvez não pense numa coisa como mangá, mas nosso objetivo é para providenciar um material que pode ser usado para evangelismo, para jovens, adolescentes na igreja, pode ser usado na escola dominical. Essa capa foi feita especialmente para que você pode dar para alguém que talvez nunca iria abrir o Novo Testamento para ler, porque não tem nada que indica na capa que é extraído do Novo Testamento, mas é exatamente os 4 evangelhos numa harmonia que apresenta a história de Jesus e é muito fiel às Escrituras. E para quem interessa, no rodapé de cada página tem as escrituras da Bíblia, que a pessoa pode procurar mesmo a história e tem uma boa correlação. Então nós estamos lançando esse livro, infelizmente não chegou até aqui, chegou no Porto de Santos essa semana e deve estar disponível para compra na próxima semana. Então pode ficar atento no nosso site para maiores detalhes. O segundo livro que nós queremos lançar nessa noite, e nós vamos prolongar o lançamento com uma explicação maior, é a própria Bíblia Almeida 21. Então, esse é um projeto que levou 6 anos no seu desenvolvimento, e nós temos um DVD que nós vamos apresentar dando maiores informações. Nós estávamos esperando nessa noite ter o pastor Russell Shedd para falar um pouco sobre a Bíblia, mas infelizmente não podia estar aqui. Mas nós temos um trecho no DVD que ele vai falar, e depois dele temos uma apresentação do pastor Saião, que foi o coordenador desse projeto. E nós esperamos que vocês tenham aproveitado da semana para ler um pouco da Bíblia e apreciar um pouco do trabalho que foi feito. Não foi uma revisão simples, foi uma coisa bem mais profunda do texto Almeida, e eu vou passar aqui o DVD daqui um pouco, que vai explicar com maiores detalhes esse texto. Enquanto nós esperamos o DVD, nós temos cópias do DVD que tem uma apresentação que você pode levar de volta para a sua igreja. Então nós convidamos aqueles que estão aqui, que são pastores, que estão responsáveis para uma igreja, que você passa lá na recepção com Larissa e ela tem um DVD. Infelizmente, nós não temos suficiente quantidades para dar para todos. Mas se você é pastor, nós temos condições para dar para todos os pastores, os líderes de igrejas ou denominações. Vocês podem levar o DVD lá e aí apresentar na sua igreja, apresentar diante das pessoas com quem você trabalha. Obrigado. O Brasil se orgulha por ser o país onde mais se vende Bíblias. O que eu não sei é se de fato eles mais leem a Bíblia, ou se eles compreendem bem a Bíblia. Uma das razões que a Vida Nova se interessou em fazer uma nova versão, chamada Século 21, é simplesmente esse fato, que tem que ser uma versão conhecida, já aceita por milhões de brasileiros, a corrigida, mas transformada numa linguagem um pouco mais compreensível. E para conseguir essa façanha, escolheram o Luiz Saião, Dr. Stephen Kirchner, o Rabs Malcolmes, que é uma autoridade em português, para trabalhar com essa versão durante vários anos.
Agora temos o prazer de apresentar para o mundo esta versão com a esperança que aqueles que leem vão realmente compreender melhor, vão ficar convencidos que é mais fiel aos textos originais do que nunca, vão ficar facilitados na compreensão do texto e a beleza do português atualizado, de maneira que vai ser uma versão que será muito bem aceita nas igrejas e nos lares dos brasileiros. Esse grande desejo, e foi a razão que esses eruditos usaram para conseguir essa grande vitória. Que Deus abençoe todos aqueles leitores. A versão Almeida século XXI é um projeto que foi iniciado por Edições Vida Nova por volta de 2002, numa parceria bem planejada com a imprensa bíblica brasileira, Juerp, editora Agnus e editora Atos. Deu-se início a um projeto que foi um projeto marcado com a ideia de fazer uma versão de acordo com a necessidade da igreja brasileira. A versão Almeida 21 é uma versão que foi feita a partir da tradição da versão de Almeida. A famosa versão que foi produzida na metade da década de 60, a versão Melhores Textos, a famosa versão revisada de acordo com os melhores textos gregos e hebraicos, esta versão foi a base que serviu para o trabalho da versão Almeida 21. Este projeto reuniu estudiosos tanto do contexto batista, como presbiteriano, como de outras denominações, gente com especialidade em hebraico, em grego, em língua portuguesa, uma comissão diversificada que trabalhou no texto com a intenção de fazer este texto novo para atingir a necessidade da comunidade da fé em fala portuguesa. A marca registrada que nós vamos encontrar neste projeto, podemos resumir em 3 palavras, que são tradição, fluência e exatidão. O projeto, tendo início em 2002, prosseguiu e pelo final de 2004, começo de 2005, trouxe o Novo Testamento, que foi apresentado à Igreja Brasileira e teve uma aceitação muito positiva, muito boa, foi muito bem recebido. O projeto prosseguiu e continuou, e depois de exaustivas horas de trabalho muito detalhado e dedicado, nós agora em 2008 temos a possibilidade de trazer à disposição da comunidade, tanto evangélica como não evangélica, a versão Almeida século XXI. Qual é a marca registrada? O que define a versão Almeida século XXI? Nós podemos definir a versão em 3 palavras que já foram mencionadas aqui: tradição, fluência e exatidão. Pensando em tradição, por que é que esta palavra faz tanto sentido e qual é a razão dela ser escolhida para falar desta nova versão? Uma nova versão deve ter tradição. Vamos nos lembrar que estamos traduzindo um texto muito antigo, escrito em hebraico, grego e aramaico, um texto, na verdade, milenar, que tem marcado toda a tradição religiosa e cultural da história do Ocidente e, na verdade, de toda a humanidade. A mesma realidade se mostra na história da própria fala portuguesa, da presença da Bíblia. A Bíblia já está presente desde João Ferreira de Almeida, uma tradução feita
primeiro lugar a partir dos originais, havia outras versões a partir do latim, mas desde 1681 esta realidade de interação com os textos antigos existe. A versão Almeida século XXI, ela não traz um desprestígio à tradição, ela interage com ela, portanto, ela foi feita a partir de uma revisão de João Ferreira de Almeida e, portanto, dando sequência a esta bela história sobre o texto sagrado. Agora, certamente nós podemos dizer que nem só de tradição vive, né, uma versão bíblica. Nós devemos separar aqui a importância da tradição do tradicionalismo. Alguém já disse que o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem, enquanto a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Então, pensando nesse assunto, nessa questão, esta versão também é marcada de maneira especial pela sua exatidão. O que a gente entende por exatidão? É aquele trabalho técnico que vai muito além do literalismo. Algumas pessoas imaginam que uma boa tradução deve ser a mais literal possível. E nós sabemos, qualquer pessoa que tenha estudado uma língua estrangeira e que seja de alguma forma, em alguma medida, bilíngue, vai saber que nem sempre a tradução literal faz sentido e é recomendável. Quando vamos traduzir da antiga língua semítica, o hebraico bíblico, ou então do grego, ou mesmo do aramaico para o português, é impossível ser exageradamente literalista. Claro que há muito valor e importância numa tradução, de certa forma, ali mantendo uma certa equivalência formal, mas há de se respeitar o gênio da língua com a sua peculiaridade. Portanto, a versão Almeida 21 trabalha exatamente com esta flexibilidade exegética, trabalhando a partir do significado e da peculiaridade da sintaxe das línguas originais para trazer um texto que esteja correto de acordo com os originais sem necessariamente ser exageradamente literalista em todos os aspectos, o que prejudicaria a compreensão do texto. Falando em compreensão, certamente eu espero que você esteja compreendendo o que estamos falando sobre a nova versão. É muito importante que o texto tenha fluência. Talvez você já tenha tido a experiência de viajar numa estrada ou numa rua cheia de lombadas. Ler um texto sem fluência é como estar num carro antigo, velho, caindo aos pedaços, passando por diversas lombadas, de preferências caseiras. Pois é, veja que situação lamentável e complicada. O texto da versão Almeida 21 exatamente tenta sair dessa fragilidade linguística que pode se apresentar numa tradução. Em vez de ter períodos invertidos, frases complicadas, cheias de conjunções que interrompem a fluência do texto, a versão Almeida 21 trabalha com esta necessidade de manter a fluência. Então preste bem atenção, mantendo a exatidão do texto, com este link histórico extraordinário com a tradição e uma fluência, certamente nós temos aí a devida síntese e a boa medida para ter um texto que de fato faça a diferença e cause impacto no leitor que tem acesso à palavra de Deus. E para a gente entender isso de maneira mais clara e objetiva, algumas das coisas precisam ser consideradas. As versões clássicas e antigas, elas têm algumas imprecisões, algumas ideias que são apresentadas na tradução e que os estudos mais recentes, a pesquisa linguística mais detalhada, pormenorizada, trouxe informação de maneira que nós temos hoje condição de corrigir algumas imprecisões e certas expressões que não são a melhor maneira de traduzir o texto sagrado. Então, a Almeida 21 trabalha com este diferencial em relação às versões tradicionais mais antigas. Vamos observar também que talvez você já tenha tido a experiência de ler um texto bíblico e tentar entender o que é concupiscência, o que é propínquo, o que é impudicícia, como entender estas palavras que alguns dicionários nem trazem mais. Na versão Almeida 21,
esta fluência e esta exatidão com respeito ao texto original propicia ao leitor palavras e frases claras que permitem que o texto seja lido e saboreado, usufruído da maneira correta e adequada. Quando pensamos nisso, quando pensamos num texto que você pode ler e compreender, né, alguns até ficam assim pensando, mas a gente se aproxima de Deus com tanta clareza assim? Deus não é um pouco misterioso mesmo? A linguagem não precisa ser pelo menos um pouquinho nebulosa? Pois é, muitas vezes versões contemporâneas, quando vão apresentar o texto, falam de uma maneira tão simplista que a gente sente aquela lacuna, parece que o sagrado desapareceu. Não é o caso da versão Almeida 21. A proposta dos seus tradutores, daqueles que planejaram todo este projeto, é uma proposta que trabalha com a expressão respeitosa do texto. Não há vulgaridade, não há expressões indevidas, não há aquela palavra, aquela expressão, aquela frase que destoa do respeito devido ao texto sagrado. Além disso, nós podemos reforçar que a versão Almeida 21, ela é fundamentada numa exegese devidamente embasada. As últimas décadas, os últimos anos foram assim extremamente importantes na pesquisa bíblica e no significado mais exato das línguas originais. E muitos dos comentários e ferramentas que trazem esses resultados são bastante recentes. Por isso que muitas versões antigas não têm como apresentar certos detalhes, porque elas surgiram muito antes de toda essa pesquisa estar pronta e preparada. Então, o trabalho feito na Almeida século XXI leva em conta esta profundidade exegética tão necessária para o próprio texto. Portanto, vamos perceber que, resumindo a nossa reflexão, né, os erros e imperfeições são corrigidos, há uma segurança exegética no texto, os arcaísmos, termos que não servem mais e dificultam a leitura, não estão presentes, e também vamos descobrir que uma comissão diversificada com pessoas de tendências teológicas e denominacionais distintas garantem algo muito importante, que é aí uma postura de independência do texto. Não há nenhuma particularidade do texto que está defendendo esta ou aquela perspectiva denominacional ou então teológica. Esse texto, bem trabalhado, também está enriquecido com centenas de notas importantes que trazem mais clareza sobre o próprio texto bíblico, notas às vezes explicativas, com alternativa de tradução e com outras possibilidades importantes ligadas ao próprio texto. Esta versão, portanto, com as suas características peculiares, certamente será muito positiva para grande parte da comunidade cristã brasileira que quer estar relacionada com a força histórica da tradição e com uma versão que faça sentido, que possa ser compreendida adequadamente. A versão Almeida século XXI, diferentemente das versões mais clássicas e tradicionais, para que o texto seja de fato claro, ela reorganiza o texto a partir da sintaxe da língua receptora. Ou seja, o jeito do grego e do hebraico construir a frase é um jeito que não faz muito sentido em português. Já a versão Almeida 21, diferentemente de seguir esse tipo de tradução muito literal, fez com que todas as frases pudessem ser expressas na naturalidade da sintaxe da língua portuguesa, que é uma das suas características mais importantes, evitando assim as orações invertidas que
podem certamente prejudicar a compreensão do texto. Mais alguns detalhes interessantes. Na versão Almeida 21, nós evitamos termos de conotação e de eufonia dúbias, inadequadas. Você já teve aquela experiência de ver um grupo de pessoas, talvez não muito espirituais, abrindo textos e dando risada, achando engraçado, olha só o que aconteceu aqui, né? Onde alguns até leem equivocado, você conhece a túnica? Não, não é túnica, é a túnica, e assim por diante. Pois é, o cuidado do trabalho do texto evita que essas atitudes indevidas, essas decorrências de eufonias não muito bem planejadas possam prejudicar a compreensão e o uso do próprio texto sagrado. Depois de ouvirmos e entendermos tudo isso sobre a versão Almeida século XXI, talvez alguém ainda tenha aquela questão lá no fundo. Por que uma nova versão? É, de fato, necessário publicar uma nova versão da Bíblia? Pois é, o que nós acabamos de perceber aqui neste processo? A maior parte das pessoas envolvidas com o universo bíblico e do sagrado preferem algo mais tradicional, algo que evoque a história, que tenha a relação com o mundo em que eles cresceram. O problema é que grande parte destas versões antigas não tem fluência e não comunicam da maneira adequada. Por isso, a Almeida 21 é uma necessidade, porque é possível ter uma versão tradicional, uma versão que respeite o sagrado e, ao mesmo tempo, tenha fluência e consiga comunicar de maneira adequada. Não se esqueça e preste bastante atenção na marca registrada da versão Almeida século XXI. Tradição, fluência e exatidão. Mas agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir novamente o Bispo Robinson, e eu vou chamar aqui um xará, Pastor Marcos Monteiro. Ele também mora acima do Trópico de Capricórnio e veio lá de Fortaleza. Está longe de casa, não está? Eu vou pedir para que ele ore, dedicando a Deus esse tempo. Oremos. Querido Pai do céu, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui neste local agradável. Nós nos sentimos, ó Senhor, privilegiados pela oportunidade de refletir juntos sobre a realidade do nosso país, os desafios da Tua palavra para este tempo. E agradecemos, Senhor, a vida dos muitos professores, mestres que têm nos ajudado nesses dias, dentre eles o professor Robson, e pedimos ao Senhor as Tuas mais preciosas bênçãos para a sua vida nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Queremos saudar aos vascaínos e aos demais. O único time que tem a cruz no peito. Eu tive uma juventude de muita bola, né? Muito futebol, até que a minha miopia, comecei a chutar a canela do pessoal e encerrei a minha carreira. Mas eu era muito religioso na infância, na igreja romana. Eu cheguei em Recife e meu tio disseram, você tem que escolher um time.
Aí eu vi a relação do time, tinha Santa Cruz. E eu julguei que era um time de seminaristas. E quando descobri, só torci pelo Santa Cruz um dia. E como eu sempre, lá no interior, torcia pelo cordão encarnado no Pastoril, que é um alto natalino, aí eu escolhi o CRB em Maceió e o Náutico em Recife. Ambos, quando jogam, eu torço pelo empate. E o Náutico é um time que tem ajudado muito a minha vida espiritual, porque ele vive da memória do passado, da esperança do futuro. E na época o Rio era a capital do Brasil e todo brasileiro tinha que torcer por um time, e tinha uma marca de café, o primeiro café industrializado em Alagoas era o café AFA, e o símbolo era a cruz de Malta. E eu, como muito religioso, eu tenho que escolher um time que leva a cruz no peito, e aí me tornei vascaíno. Muito alegre por estar essa noite outra vez com vocês. E, de certa maneira, eu quero me congratular com o irmão Atilano. Ele é um gênio, realmente. E que Deus confirme, uma coisa que sempre eu tive muita vontade, que a igreja brasileira cantasse mais músicas bíblicas, inteligíveis, e músicas com os sons da nação. Porque hoje há muitos gemidos inexprimíveis que a gente não entende, né? E nós trocamos sons estrangeiros antigos por sons estrangeiros novos. E eu me emocionei em vendo o H cantar um bolero. Sabe que eu sou da geração do Nelson Gonçalves, na verdade. Então a gente se sente emocionado. Quero que Deus abençoe seu ministério amplamente. E eu estava sendo honrado com oração por uma pessoa do Ceará. Isso me faz lembrar uma igreja pentecostal que tinha lá, que era muito preocupada com o mundanismo. E passou, metade do sermão dele era contra o mundanismo. Quando chegou na época da Copa, ele suspendeu a banda de juventude, porque estava assistindo jogos. Ele disse: eu estou profundamente chocado, eu combati o mundanismo esses anos todos, e a única coisa que é clara, vocês não levam em consideração. Essa Copa é de Deus? Não, está no nome, a Copa é do mundo. Então, o segundo tema que me foi dado, porque há lugares que eu falo que eu orei e meditei, aqui eu tenho falado que os irmãos pediram, é uma continuação da palestra de manhã, e o tema da segunda palestra foi a proclamação do reino de Deus. Devo ler esse texto. Minha secretária cometeu um pequeno equívoco na página 14, depois a editora vai ver. Quando eu falo seguir as pegadas do mestre, ela colocou os pecados do mestre. Então, está realmente... Eu já tenho sido acusado de muitas heresias, e por agora essa. Eu já liguei para elas, ó, já solte hoje depois na página com a versão revista. Então, a proclamação do reino de Deus. Se é verdade que toda a humanidade genericamente está sob o reino de Deus, em seu sentido cósmico, terráqueo e histórico, não é verdade que toda a humanidade esteja vinculada ao reino de Deus em sua relação com o Messias, os seus valores e a esperança escatológica. Nem todos os cidadãos dos estados terrenos possuem a cidadania celeste. A humanidade continua expulsa do paraíso. Dentre seus componentes, muitos, inclusive, chegam a negar a própria existência do rei e do reino, ou afirmam uma lealdade a uma profusão de pretensos reis e pretensos reinos, equivocados quanto ao seu estado atual e ao seu estado futuro. São os ateus, os agnósticos, os materialistas, os politeístas, os idólatras, os magos, os adivinhos, os supersticiosos, os sincréticos. Por mais que possa hoje ser considerado politicamente incorreto, nós temos que afirmar que houve um pecado original. E esse é o ponto central no conflito com o liberalismo pós-moderno, é a negação pelo liberalismo pós-moderno do pecado original. Não havendo pecado original, você é, com os seus defeitos, a vontade imperativa de Deus. Nós afirmamos que houve um pecado original, houve uma queda,
e que muitos estão mortos em seus delitos e pecados, estão perdidos, estão carentes de salvação. Consciente ou inconsciente, essas multidões estão vinculadas espiritualmente ao principado das trevas e seus antivalores, e após a morte habitarão em sua capital, o inferno. Então eu quero ter a honra de ser um bispo anglicano que está chamando a atenção de vocês para falar sobre o inferno. Eu, inclusive, hoje contei algumas preocupações. Eu estava observando que algumas igrejas tentam fazer um convênio com o inferno. Por exemplo, marcar a hora da libertação do demônio da pessoa. Culto de libertação às 15 horas. Como é que eu posso fazer uma libertação demoníaca às 15 horas se eu não tenho um acordo de convergência de agendas para que Satanás esteja às 15 horas? De repente você organiza o culto de libertação, Satanás não chega, 15 horas tem que chamar Atilano para ir tocando enquanto ele chega. Outra preocupação que eu tenho é que eu tive que fazer uma leitura marxista do inferno, porque eu descobri que há estratificação social no inferno, que há uma burguesia satânica e há um proletariado satânico. Por quê? Porque é uma injustiça você tomar alguns demônios e escalá-los para tentar as pessoas em Alphaville e outras na Rocinha. Então, obviamente, que aqueles que são escalados para tentar na Rocinha são o proletariado infernal, e os que são colocados para tentar em Alphaville formam a burguesia. Então, falar sobre o inferno pode parecer antiquado e atentatório aos direitos humanos, mas está no Diário Oficial do Reino de Deus, que é um veículo de comunicação cada vez mais desacreditado pela mente pós-moderna. Estamos lançando a edição especial. Para o mundo desenvolvido e secularizado, a salvação equivale à civilização e à civilidade. Ninguém nos Estados Unidos, por exemplo, pensa em tentar converter uma pessoa branca, de nível superior, proprietária de uma casa e um automóvel, eleitora do Partido Republicano, defensora da pena de morte e do direito de portar armas, e que não tem condutas consideradas antissociais. Essa pessoa, no imaginário popular americano, já está salva. E o que se deve fazer é enviar missionários para a África. Li há alguns anos o comentário de uma revista evangélica elogiando o fato de que, após muitos anos, alguém havia pregado sobre o inferno em um congresso missionário e que esse orador, dizia o texto, aspas, somente poderia ser um brasileiro. E se tratava do irmão Jonathan dos Santos. Um registro assim, fantástico. Há anos que ninguém falava nisso. Ouvi recentemente de um líder evangélico uma palavra de censura. Não devemos falar do inferno para as audiências atuais. Isso não comunica. Além do mais, as pessoas já vivem aqui os seus infernos particulares. Embora eu tenha ouvido uma coisa mais trágica de um pentecostal há muitos anos, dizendo já que, falando sobre a questão de justiça social, como as pessoas viviam numa vida de muita privação, ele dizia, bom, já que eles vão para o inferno mesmo, pode começar ensaiando. O rei é um rei perfeito e um rei amoroso. Uma espada flamejante vedou à humanidade a porta do retorno ao paraíso. Hoje, porém, é uma porta aberta, e no lugar da espada flamejante é uma cruz sangrenta. A porta é o próprio príncipe, o príncipe da paz. A rejeição ao Messias não é algo que acontece apenas com os de fora. O Messias está sendo rejeitado dentro da igreja, que deveria ser a comunidade messiânica. Não faz muito que, na Catedral Nacional de Washington, um pregador afirmou, aspas, foi uma coisa horrorosa o fato do evangelista ter colocado na boca de Jesus essa frase infeliz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa frase é arrogante
imperialista e politicamente incorreta. Isso foi do púlpito da igreja onde são feitos os cultos pelo apóstolo dos presidentes da maior nação do mundo. Equivocam-se os universalistas quando pretendem que todo o povo seja considerado o povo de Deus, ou que todos caminham de volta ao paraíso, a despeito de suas crenças ou de suas descrenças. Equivocam-se quando negam a realidade tanto do pecado original quanto dos pecados atuais. Equivocam-se quando negam o papel único de Jesus de Nazaré na economia da salvação. Equivocam-se quando negam a necessidade de mudança de vida, a necessidade de santidade, a necessidade de transformação. E o nome desse equívoco chama-se heresia, falso ensino, falsa doutrina. E isso deve ser dito porque não dizê-lo seria trair a verdade e trair ao rei, e demonstrar falta de amor para com os próprios equivocados, que necessitam de ser confrontados com a verdade, necessitam de uma chance para a reconciliação com o rei e a vinculação ao reino. O rei amoroso está chamando a todos de volta. O filho do rei estava vivo e morreu para que os que estavam mortos pudessem reviver. E quem são os mensageiros, os porta-vozes, os embaixadores da mensagem do reino? O Diário Oficial do Reino nos diz que serão os que integram a nova e eterna aliança, a Igreja do Príncipe da Paz. Ele poderia enviar legiões de anjos ao som de trombetas, assessorados pelos marqueteiros celestiais. Seria um show de comunicação bem mais rápido, bem menos trabalhoso e talvez mais eficiente. Mas o rei não quis assim. Aos chamados que escutaram a sua voz, aos que nasceram de novo, ele os devolveu como seus mensageiros no meio do mundo. Ele nos devolveu a história para fazermos a história. E isso não é uma sugestão, é uma ordem. Assim como o Pai o enviou, ele nos envia. Esvaziados, encarnados, revestidos de poder, na diversidade dos nossos dons e das nossas vocações. Não fazê-lo, mais do que uma acomodação, seria sinal de desobediência e de inautenticidade. Há 12.000 anos que isso acontece e geralmente se paga um preço por isso. Então, temos que reafirmar sempre que a primeira e central tarefa da igreja é o anúncio, é a proclamação das boas novas do reino de Deus. O anúncio não esgota o conteúdo da missão, mas sem ele, anúncio, não haveria gente para realizar as outras tarefas da missão. Batizar e integrar os convertidos a uma comunidade de fé, ensinar todo o conselho de Deus, despertar no coração dos fiéis respostas de misericórdia às necessidades humanas, curar os enfermos do corpo, da mente e da alma, libertar as pessoas do poder do príncipe das trevas, defender a vida, defender a integridade da criação, denunciar as estruturas iníquas da sociedade, denunciar os males das culturas, tudo isso é parte da missão integral da igreja, mas pressupõe gente para fazê-lo, e somente haverá gente em resposta à proclamação do Evangelho do Reino. Tudo isso nos foi confiado. Tudo isso integra o conteúdo da missão integral da igreja. Mas a missão começa com o evangelismo, quando se procura persuadir os pecadores ao arrependimento e à fé na graça suficiente evidenciada na cruz e no túmulo vazio. Como Paulo, por todos os meios, métodos e abordagens, por palavras e ações, não podemos dizer diferente: nada vos tornei conhecido, senão a Cristo e a esse crucificado.
Missão integral que deve ser acompanhada também de uma espiritualidade integral, que inclui 3 elementos básicos: a adoração, a reflexão e o serviço. Com isso, devemos evitar os unilateralismos, que seria o misticismo, quando adoramos e não refletimos e não servimos, o academicismo, quando refletimos, não adoramos e não servimos, e o ativismo, quando servimos sem adorar e sem refletir. A tarefa de proclamação do reino vive uma das suas crises mais graves. Nega-se a autoridade das Sagradas Escrituras. Nega-se cada vez mais a unicidade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nega-se a unicidade da igreja como agência especial do reino. A grande comissão é até condenada. Um documento contemporâneo de um dos ramos do cristianismo, já marcado pela teologia liberal pós-moderna, revisionista, definiu a igreja como sendo um ente social, cultural, afetivo e litúrgico, onde não há lugar para doutrinas nem para normas de comportamento. Essa é a definição da igreja em fatias cada vez mais amplas do cristianismo e que estão chegando a este lugar. Uma das minhas grandes preocupações é que, enquanto nós discutimos alguns aspectos como batalha espiritual, por exemplo, nós estamos vendo o liberalismo avançando pelas beiras do Brasil, porque as pessoas não estão conscientes e é possível que, quando acordem, a batalha seja mais difícil. Esse mesmo documento também definiu a Bíblia como sendo um livro da tradição religiosa judaica, aspas, útil para a devoção privada e para o uso litúrgico público, mas a quem não se deve buscar base para definir doutrinas ou normas de comportamento. Outro texto institucional afirma que os ensinos morais contidos na Bíblia foram apenas válidos para os tempos dos seus autores e não se aplica às situações atuais, especialmente no tocante à sexualidade humana. Uma grande convenção nos Estados Unidos disse: a igreja escreveu a Bíblia e ela tem o direito de reescrevê-la. E já no Brasil, um professor de seminário batista disse: há um grande equívoco no cano do Novo Testamento. Deveríamos tirar todos os livros canônicos e substituí-los pelos livros apócrifos. Para não ficar citando só os Estados Unidos, tem essas heresias locais também, né? Então, é um momento de crise, né? Onde não temos parâmetros, não temos uma fonte de revelação autoritativa. Uma outra grande convenção de igreja nos Estados Unidos disse que as convenções e sínodos são o locus especial para a revelação do Espírito Santo hoje. E que essas convenções e sínodos poderão ver o Espírito Santo revogar ensinamentos que ele os fez no passado para outras conjunturas, mas que não são mais válidos para hoje. É a teologia do equívoco pneumatológico. O Espírito Santo se equivocou. Essas coisas estão presentes e eu creio que nós precisamos mais de apologética nesse país. Deve-se reconhecer, por um lado, que vivemos hoje, como sempre, em um mundo hostil ao rei. O Islã está em alta, há um ressurgimento das grandes religiões tradicionais, como o brahmanismo, que está matando o pessoal na Índia essa semana, e o budismo. Há um crescimento do fanatismo violento, há uma disseminação do esoterismo, de cultos exóticos, de seitas várias, de sincretismo. O fim do materialismo sistemático, chamado dialético, não abriu necessariamente os corações ao Evangelho, nem trouxe de volta às igrejas as multidões nominais. Presenciamos um materialismo prático, consumista, e uma espiritualidade vaga e sincrética.
os shopping centers se transformam hoje em templos, né? Dessa nova expressão que eu chamaria de neohedonismo. O culto ao corpo, o culto à beleza, o culto ao consumo, embora às vezes haja na visita ao shopping uma expressão de masoquismo quando você vai liso olhar as vitrines. E isso tem implicações políticas, porque no lugar da expressão de Castro Alves, a praça é do povo como o céu é do condor, a praça das militâncias, né? Então hoje nós temos a praça da alimentação, bem mais soft. Como no Areópago de Atenas, há uma profusão de deuses e um Deus desconhecido. O Ocidente, ao nível das instituições estatais e de setores da sociedade civil, vem conhecendo uma escalada da ideologia secularista, antirreligiosa e muito mais anticristã, a empurrar a fé para o recôndito da alma e o interior dos lares e dos templos, vedada a sua manifestação na esfera pública, condenada à irrelevância. Hoje nós temos uma geração de jovens promotores de justiça e juízes que são filhos da primeira geração de classe média secularizada, educados no exterior e sensíveis a esta ideologia. Mas por outro lado, falo sobre o Brasil, mas por outro lado há uma hostilidade ao rei dentre aqueles que pretendem integrar o seu povo. O ministro de uma igreja cristã, há pouco, se pretendeu ser ao mesmo tempo cristão e islâmico. E isso poderia ser possível para a sua cabeça, porque ela nega todos os ensinos cristãos que são rejeitados pelos discípulos de Maomé. Trindade. Né? Outro ministro de uma igreja cristã, em um culto recente dito macroecumênico, pediu públicas desculpas aos hinduístas porque no passado os missionários tentaram convertê-los. Não tem um ano. Um líder mundial cristão afirmou que as pretensões do cristianismo são ofensivas aos seguidores do Islã. A agenda do setor dito liberal pós-moderno da igreja inclui o universalismo, a defesa da agenda homossexual, GLSTB, e a promoção do macroecumenismo multiculturalista, no caso brasileiro, de braços dados com os pais de santos. Você não pode ter hoje inclusive na igreja anglicana nós não temos nenhum documento que use a expressão macroecumenismo. Chamamos de ecumenismo aqueles que confessam a fé do credo, e quando se faz qualquer ação cívica se fala em diálogo interreligioso, ação cívica interreligiosa, porque não falamos em macroecumenismo com aqueles que não confessam a fé trinitária. Isso são os documentos oficiais da igreja. Na prática, hoje, sem um pai de santo, não há ecumenismo. E as coisas são sérias. Eu conheço um bispo do Brasil que submeteu a uma iniciação de candomblé. Essa é um pouco da visão relativista que nós estamos vivendo. Quando essa, meus irmãos, não foi a atitude dos apóstolos com os sacerdotes de Diana, por exemplo. Nem viu Paulo fazendo macroecumenismo com os sacerdotes de Diana. Porém, a resposta, tanto ao ceticismo quanto ao relativismo, não deve ser o fanatismo. Os obstáculos ao anúncio do reino de Deus não estão apenas fora, no que chamamos de mundo, mas dentro da própria igreja, que em muitos lugares está implodindo num fenômeno peculiar, único, sem precedente em suas negações. Nós testemunhamos naquelas conjunturas, pela primeira vez na história, o suicídio de uma religião. O que fazia, meus irmãos, a igreja primitiva cair na graça de todo o povo. A sua unidade, o seu amor, a sua verdade, a sua mensagem, a coragem para assumir riscos. Hoje, talvez, podemos estar caindo na desgraça de todo o povo, por nossos próprios erros, pedras de tropeço na comunicação do reino. Isso inclui
a desonestidade da exploração das pessoas simples e crédulas, os escândalos financeiros, a ostentação, o mau exemplo ao ocupar funções no Estado. Estava lendo com certa preocupação Folha de São Paulo há 3 semanas, dizendo que nas principais capitais e grandes cidades do Brasil, os candidatos a prefeito dos grandes partidos estão colocando como vice um pastor de uma igreja pseudo-pentecostal para completar os votos. Isso acontece inclusive na Bahia, onde o candidato ACM Neto, não exatamente um marxista, tem um pastor de uma dessas grandes igrejas pseudo-pentecostais como candidato a vice, ao mesmo tempo em que é apoiado pela Federação dos Cultos Afro-Brasileiros. E perguntado ao pastor como ele se sentia numa chapa apoiada pelos terreiros, ele disse: eu sempre me dei muito bem com os pais de santo. Já não se chuta mais como antigamente. Quando nos detemos na oração sacerdotal de Jesus, percebemos a sua ênfase na unidade. Como ele e o Pai eram um, a igreja deveria ser uma com eles e uma entre si, para que o mundo creia. Repito, para que o mundo creia. Jesus criou uma só igreja e pretendeu no final se encontrar com uma noiva e não com um imenso harém, que está sendo montado pelos protestantes. Chegamos depois de 1600 anos à reforma protestante com apenas 4 ramos de cristianismo em todo o mundo: os bizantinos, os pré-calcedônios, os pré-efesianos e os romanos. Terminamos a reforma com 8, com o acréscimo de luteranos, anglicanos, calvinistas e anabatistas e conexos. Chegamos ao século XVIII com algumas dúzias e daí diante deu a louca na zorra total. Estudiosos falam de 18 mil a 38 mil denominações, subdenominações, jurisdições e ministérios dentro do guarda-chuva da cristandade, fora as seitas. E eu pergunto, meus irmãos, e ainda queremos que o mundo creia? É muita pretensão, né? A debilidade da reforma em tratar da eclesiologia, levando em conta os 12.000 anos da história da igreja, levando em conta o consenso dos fiéis, deu no que deu. O denominacionalismo como um fenômeno descontrolado. Eu creio que o Sebrae devia abrir uma linha, um departamento em breve para um escritório com o lema Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Porque denominação, alguém conhece na Bíblia, versão século XX ou século XXI, a expressão denominação? Denominação não é um conceito teológico, mas um conceito sociológico, jurídico e administrativo. E essa ideia de se justificar um caos institucional, fruto do espírito capitalista da livre empresa, e não dos ensinos bíblicos, ou da vontade de Deus, com um apelo para uma unidade espiritual, uma tal de igreja invisível, que deve, creio eu, ser formada por fantasmas. Eu só conheço a igreja visível, invisível desse negócio para fantasma. É a mesma coisa de você falar que o importante é a salvação da alma. Se fosse assim, fazíamos cruzadas em porta de cemitério. Então, sejamos honestos. Sejamos honestos. Esse negócio de unidade espiritual e igreja invisível é um malabarismo mental para fugir da pecaminosa realidade e da dor da consciência, e no fundo esse malabarismo é um malabarismo platônico. Nada pode justificar o denominacionalismo. Afirmar, como alguns têm a pretensão de dizer, Deus me mandou criar uma denominação, é uma blasfêmia. Deus me mandou criar uma denominação, é uma blasfêmia. Se algum espírito soprou isso no ouvido de alguém, é espírito de porco. O nome desse pecado é cisma. Cisma é o pecado contra a unidade,
em nome de projetos pessoais, na maioria das vezes. Eu diria a você que 90% das instituições que estão aí surgiram de projetos pessoais, de egos. Ou são projetos pessoais ou ridículas doutrinas secundárias, que são desculpas, tais como temperatura da água do batismo, ou se esse deve ser ministrado por chuveiro, mangueira ou spray. Motivos relevantes para criar um novo ministério. Mas na oração sacerdotal há outra preocupação além da unidade, que é o envio do Espírito da verdade, que nos conduziria a toda a verdade. Somos advertidos pelos apóstolos contra os falsos profetas e os falsos ensinos. E o pecado contra a verdade chama-se heresia. Pecado contra a unidade é cisma, pecado contra a verdade é heresia. E o mal nunca justifica o outro. A unidade com a heresia é uma falsa unidade, porque a heresia é um cisma material, a ruptura da unidade é essencial. A verdade com uma igreja dividida, ou seja, o cisma formal, é uma negação da verdade. E essa é a tragédia dos nossos tempos. E eu volto a perguntar, meus irmãos e irmãs, e ainda queremos que o mundo creia? Onde está o reino? Onde está a obediência à vontade do rei? Que tipo de súditos somos nós que desobedecemos escancaradamente ao nosso rei? Que exemplo e que imagem estamos passando para os que estão ainda fora do reino? Uma questão mais central é: quem ainda entre os cristãos crê na mensagem da cruz? Somos realmente convertidos? Fomos realmente alcançados? Porque se o somos e o fomos, queremos, pelo poder do Espírito Santo, obedecer à grande comissão e ir até os confins geográficos, culturais e socioeconômicos da terra. Essa dependência do Espírito Santo, porém, é reduzida pela dependência de métodos e macetes, geralmente importados em suas ondas uniformizantes periódicas. Uma outra questão central: a que reino nós estamos anunciando e convocando? O reino egoísta dos privilegiados, filhinhos do Papai Celestial, sempre saudáveis, sempre prósperos e sempre nos cargos de mando, qual os antigos judeus que se vangloriavam de serem filhos de Abraão? Ou estamos anunciando a necessidade de arrependimento, que não é nem sentimento de culpa, nem remorso? Judas teve remorso, Pedro se arrependeu. Porque arrependimento é fruto do Espírito, é consentâneo com a palavra, leva à libertação e mudança de vida. Remorso, você chora, chora, volta semana que vem, você chora de novo. De renúncia ao eu, de seguimento, digo aqui, não aos pecados, mas das pegadas do Mestre, compartilhando suas dores e sua cruz, descobrindo e exercitando dons no corpo e vocações no mundo, a quem somos enviados para amar e para servir. Além da revalorização da palavra e da autenticidade da experiência, além da conversão e da obediência, necessitamos redescobrir e revalorizar a história da igreja e toda ela. Nós vivemos um momento talvez mais baixo na história desse país em conhecimento da história. Não conhecemos a história geral da igreja, e quando conhecemos ainda afirmamos que a igreja anglicana foi fundada por Henrique VIII, e conhecemos menos ainda a história da igreja no Brasil. E eu sempre tenho dito o seguinte: você tem duas opções para um povo: viver pela anamnese ou viver pela amnésia. O povo judeu sobrevive pela anamnese, pela recordação permanente da narrativa e sua atualização, que é simbolizada pela criança no dia da Páscoa, que inicia o rito perguntando: meu pai, por que essas coisas? E aí vem a narrativa. E essa narrativa,
a reconstrução permanente dos símbolos, dos ritos, das cerimônias, da memória, mantém viva a tradição judaica como poderá manter viva a igreja. O oposto disso é a amnésia, é um povo sem memória. E alguém disse que um povo sem memória é um povo sem identidade, porque um povo sem passado é um povo sem futuro, é um povo sem raiz. E eu diria que depois da ignorância bíblica, e alguns pastores mantêm o seu povo com uma dieta alimentar bíblica muito frugal, para que não o questionem, você tem a ignorância histórica. Quando assumi o episcopado, percebi essas duas lacunas que são trágicas e, lamentavelmente, não estão somente na minha igreja. Fui a um conselho de uma igreja que o presidente julgava que a Bíblia era por índice alfabético. O primeiro livro era Ageu. E o último, Zacarias. Então, era presidir o conselho de uma igreja. E o outro foi um estudo bíblico em que um jovem e a sua esposa estavam com um texto para estudo bíblico e tinha uma transcrição da carta aos Gálatas, no final tinha GL, e eles ficaram muito nervosos e ele perguntava para a esposa, isso é fato real, a esposa perguntava para o marido o que é GL, e alguém disse, é Galileu. Bom, eu fui falar sobre um profeta Abacuque na mocidade de nível universitário de uma das mais importantes igrejas batistas do Nordeste do Brasil, classe média alta, e naquela mocidade não tinha um jovem que tivesse lido o livro desse profeta. Eu falei, vamos estudar o profeta Abacuque, fez aba o quê? Eu digo, Cuque. E fora isso, você tem a questão da história. Quer dizer, se é uma ignorância histórica na sociedade secular, não é? Alguém ia passando numa banca de livros e revistas de um amigo meu, tinha um livro sobre Sócrates, e ele passou e disse, esse cara já jogou no Corinthians. Isso é um fato. A gente está rindo da tragédia brasileira, não é isso? Então eu creio que em breve a mocidade está achando que Calvino jogava no Vasco, ou que Lutero era candidato a vereador em algum lugar, etc. Então eu creio que sem a volta à história, esta igreja no Brasil, eu escrevi há pouco uma série de artigos intitulado Quando os Crentes Davam Certo. Essa igreja do Brasil que me atraiu e me encantou na minha adolescência, ela tem capítulos de epopeia, capítulos épicos, capítulos de heroísmo. Há muita beleza na tradição dessa igreja que, dos anos 70 para cá, foi esquecido. Não sabemos os personagens, não sabemos a vida como era da igreja, não sabemos os fatos e feitos de Deus nesta igreja. E eu falo particularmente das igrejas históricas, que foram as únicas que aqui estavam de 1855 a 1909, com exceção das igrejas de imigração. O que podemos aprender pela imitação dos acertos e pela não imitação com os erros, com as gerações que nos precederam, tanto no mundo quanto no próprio Brasil. Quando eu cheguei no Evangelho, esse país tinha poucas denominações. Eu me aproximei da igreja no período 1958-63, quando eu fui professo. Eu me decidi no dia 21 de abril de 1960, dia da inauguração de Brasília, sentado na minha cama no quarto número 3 do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro em Garanhuns, então mantido pela junta de Nashville, da Igreja Presbiteriana do Sul. Deus usou várias coisas da minha vida, né? Eu comecei como católico romano, fui evangelizado por um adventista, por um batista e por um presbiteriano, obviamente, fui edificado pelos luteranos e então consegui chegar na síntese final.
Eu sempre digo que houve na minha vida um movimento dialético, a tese foi o humanismo, a antítese o luteranismo e a síntese o anglicanismo. Que é essa igreja que tem o melhor dos dois mundos, que é uma igreja católica não romana e uma igreja protestante não fanática. Bem-vindos. Em 1 século e meio, a geração dos apóstolos, a geração seguinte dos apóstolos, que são os pais apostólicos, e a geração seguinte dos primeiros pais da igreja, haviam estabelecido, segundo o princípio, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, alguns pilares que sustentaram a igreja e a sua missão por 1 milênio e meio. No final do segundo século, estava estabelecido o cânon do Novo Testamento e o fechamento do cânon bíblico, estavam afirmados os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, estavam definidas as doutrinas centrais, contidas primeiro no credo dos apóstolos, depois no credo de Nicéia, posteriormente, e estava estabelecido em todos os ramos e em todos os continentes a forma episcopal de governo. E é preciso que os teólogos estudem por que nós temos hoje um movimento apostólico, com apóstolos, que eu me recuso a chamar, eu não consigo chamar ninguém de apóstolo, porque nós temos profusão de bispos e títulos assim, e talvez seja uma lacuna no carisma da superintendência que a Igreja Reformada, em grande parte, perdeu. Ao longo dos séculos, sem negar esses pilares centrais, as igrejas pré-reformadas do Oriente e do Ocidente acrescentaram, nas palavras dos reformadores, aspas, erros, desvios e superstições, sem contudo deixarem de ser ramos autênticos da Igreja de Cristo. Isso é o que cria Lutero e Calvino. A reforma, que vai se dividir em reformas, veio para corrigir esses erros, desvios e superstições, pretendendo um retorno à herança apostólica, mas acabou ela mesma cometendo seus próprios equívocos, jogando o bebê junto com a bacia e a placenta, chegando hoje aonde eles nunca pretenderam chegar, às heresias, aos cismas e a novos erros, desvios e superstições. Com alguns dos que se pretendem ligados à reforma, promovendo um retorno ao mundo pré-reformado com sua magia, sua simonia e suas indulgências. Em saco e cinza, em arrependimento pelo pecado, de tantas vezes proclamarmos pessoas e organizações, de proclamarmos usos e costumes e não a graça, afirmando que as utopias somente têm valor quando são antecipações possíveis que apontam para a parousia, devolvamos o tema do reino de Deus ao centro das preocupações e ensinos da Igreja. E proclamemos a todos que o reino é chegado, o reino está no nosso meio e que um dia o rei voltará para consumá-lo em poder e grande glória. Amém. Apenas adicionando que, se alguém perguntasse as minhas preocupações para o futuro da igreja, além da questão da unidade, da verdade, a necessidade do estudo de toda a palavra, o resgate histórico, nós cremos que a questão escatológica foi uma pedra de tropeço para a visão da participação social da igreja. Os primeiros 50, 60 anos, praticamente 100% dos missionários que aqui chegaram, da primeira geração de pastores, eram todos amilenistas, é onde muda essa parte eu me situo, e o pós-milenistas, e que o pré-milenismo, pré-tribulacionista, dispensacionalista, com todo respeito, tem sido um fator de desestímulo à participação na ordem social. E que nós precisamos de estudo de ética. Fiquei muito feliz quando vi o professor Madureira lançando um livro de filosofia, e eu dizia hoje pela manhã que uma das grandes lacunas no protestantismo brasileiro também é a ausência do conhecimento de filosofia. Como é que você aprende a pensar? Como é que você aprende teologia sistemática sem ter feito uma boa base filosófica, que a Igreja Católica em geral, ela
tanto enfatiza no seu curso médio, preparatório ao curso superior. E eu diria que eu vivi uma geração muito marcada pela influência do marxismo, e por razão profissional, como professor de ciência política, eu estudei profundamente o marxismo, nunca tive problema em usá-lo metodologicamente quando necessário, ao mesmo tempo nunca me tornei um marxista. E o grande segredo, porque foi que eu nunca me tornei um marxista, foi que eu tive 2 ou 3 ensinos que marcaram a minha formação intelectual. Eu fiz um curso clássico, que era um curso de ciências humanas em nível médio que existia no Brasil até 75. Você ia fazer vestibular de História, de Direito, não ia estudar Física, Química, Matemática e Biologia, apenas um ano de iniciação, estudava 5 línguas, 8 literaturas e Filosofia e Sociologia. E como eu estudei a maior parte em colégio jesuíta, o estudo do pensamento social dos pensadores franceses, como Maritain, Jolivet, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, foram a base da minha visão social. Quando eu cheguei na faculdade de Direito do Recife, eu fui desafiado por um professor a ler A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Weber. Na época só tinha em espanhol. E como aluno da Universidade Católica, eu passei um ano estudando o pensamento social da Igreja, entre as encíclicas Rerum Novarum e a encíclica Mater Dei Magister. Isso deu um lastro para uma pessoa de 19, 20 anos de idade, que me permitiu, diante do marxismo e de outras correntes do meu tempo, examinar de tudo e reter o bem. Então, a importância desse lastro, para que nós tenhamos aquilo que eu externei inicialmente, a minha preocupação, para que nós respondamos aos desafios da época, tornando o Evangelho relevante à geração, com alguns chamados a serem apologetas para os desafios de fora e alguns sendo chamados a serem polemistas para os desafios de dentro. E para isso nós temos que crer que há revelação, que há verdade absoluta e que o que nós conseguimos colocar na limitação da linguagem, nos credos e confissões de fé, não são a totalidade da verdade, mas são o suficiente da verdade que Deus permite que seja explicitado para que tenhamos fronteiras, limites e identidade. Com isso eu encerro. Se há algum tempo para a pergunta, eu me disponho. Muito bem. Então, quantos minutos? 10, os clássicos 10 minutos? Então, fale agora o cálice para sempre. O senhor colocou que cada denominação representa em si mesmo um cisma. E um cisma é um pecado gravíssimo aos olhos do projeto de Deus, do seu reino aqui na Terra. E o senhor, parece-me que na fala acho que foi de ontem, não, hoje pela manhã, também colocou que até a reforma nós só tínhamos 4 segmentos cristãos entre a Igreja Oriental e a Igreja Romana. E após a reforma, logo no primeiro período, se não me falha a memória, surgiram mais 18 ou 16, 8, denominações. E hoje nós contamos com uma média de 38 mil, segundo o dado que o senhor colocou. E hoje, agora, afirma que cada uma dessas denominações representa um cisma. O senhor teria como apontar um caminho para a gente... Porque todos nós aqui estamos cismados. É verdade, é verdade. Tragicamente é verdade, todos. Como resolver esse paradoxo, essa contradição, essa aberração? Veja bem, a tarefa não é fácil. O que nós podemos simplesmente em primeiro lugar, termos consciência de que isso é um pecado, de que todos nós estamos em pecado,
que toda a igreja vive em pecado, como disse um pensador, a cada denominação que nasce, o corpo de Cristo é rasgado e a sua túnica inconsútil é rasgada. Eu, quando estava estudando para ser pastor da Igreja Luterana do Brasil, eu me lembro que quando havia 250 denominações nos Estados Unidos, cruzando a fronteira tinha apenas 25 do Canadá. Ou seja, nem todos os países têm a sofreguidão denominacionalistas que marcam, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil. Há países onde esse pecado é muito mais moderado. E eu vivi uma fase da Confederação Evangélica, né, 63, 64, quando terminou. O Brasil tinha sido um dos primeiros países do mundo a criar um órgão aglutinador do mundo cristão. O Brasil, como vocês sabem, em 52 foi criada a CNBB, foi o primeiro órgão aglutinador de bispos, quando nem existia no direito canônico, surgiu no Vaticano II. No mundo protestante, em 34, o Brasil foi um dos países primeiros do mundo a ter um conselho de igrejas. Produzindo material unificado de escola dominical, material para a Semana da Reforma, que era comemorado com muita alegria, cada ano havia um tema, um personagem, e obviamente que, para nós, a consciência de que é pecado, e a busca da unidade, e a denúncia das fragmentações. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que admiro profundamente a Assembleia de Deus, já confessei isso hoje de manhã. Eu sempre achava que no dia que a Assembleia de Deus superasse o problema do legalismo, que é peculiar ao Brasil e não a outros países, nós teríamos um novo ator no campo social muito forte. Uma vez eu brinquei, eu dizia que a torcida do Corinthians, do Flamengo, mais a Estação Primeira da Mangueira, a CUT e a Igreja Assembleia de Deus eram as grandes forças sociais desse país. Lamentavelmente, de 1989 para cá, a Assembleia de Deus se fragmentou em 100 vezes. Tem um nome embaixo, o ministério tal. Eu estava em Maceió com um colega batista, fui passando, que agora é assim, os americanos exportam as matrizes para cá e nós do Sudeste exportamos, né? E o que tem de igreja paulista agora lá do Nordeste. Aí eu ia passando lá perto do shopping de Maceió. É interessante, é uma área de comércio, aí você tem um grande prédio de escritórios, tem o shopping, o supermercado do Walmart, o supermercado do Extra e o Templo Central da Igreja Universal no mesmo complexo, ali junto. E então eu ia passando e ali estava Assembleia de Deus, Ministério Butantã. E aí respondia o meu colega Batista, aí dentro só tem cobra. E na pequena cidade de Paripueira, onde você tem a Assembleia Tradicional, a Assembleia do Estado de Alagoas, que é um cisma localizado, a Assembleia Madureira, aí me chega o meu caseiro lá na praia, que é da Assembleia, eu tenho a minha cozinheira da Assembleia, o meu caseiro era da Assembleia, o meu irmão e minha cunhada, por parte de pai, da segunda família, e a minha madrasta são da Assembleia. Embora meu irmão, assim, fora dos ambientes de controle social, ele é capaz de ingerir líquidos fermentados. Mas, então... Agora, a língua inglesa, ela mostra essa participação dos monges nessas invenções, né? Que você sabe que bebidas destiladas em inglês chama-se spirit. Então você pode ser duplamente cheio do Espírito. Aí chegava o meu caseiro e dizia assim: seu Robson, criaram agora a Igreja dos Peru. Aí eu dizia: não vai ter membro, porque o pessoal fica só peruando. Mas não era a Assembleia de Deus, Ministério Perus, lá no interior de Alagoas. Lá na cidade de Maragogi, você entra, tem a Assembleia de Deus, anda um quarteirão, tem a Assembleia de Deus do Avivamento, e anda mais um quarteirão, tem a Assembleia de Deus do Arrebatamento. Quer dizer, essas coisas entristecem o coração de Deus, né? Porque se às vezes você tem divisões que são explicáveis, né? Eu sempre digo, você só pode sair de uma igreja se ela estiver ensinando heresia, imoralidade ou lhe expulsar. Fora isso, você não deve sair. Então, há situações que são compreensíveis. Por exemplo,
Na década de 50 surgiu no Nordeste uma divisão da Assembleia de Deus chamada Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Está no país inteiro a sede na cidade do Cabo Santo Agostinho. Por que é explicável? Porque foi um grupo de pessoas na Assembleia que, estudando, trocou o arminianismo pelo calvinismo. Então havia uma diferença substancial. Mas quando você, embora que numa igreja plural, como seria o caso da igreja anglicana, isso aí seria, ou é, totalmente capaz de aglutinar os dois grupos internamente. Mas quando é simplesmente personalidades, como também no Nordeste surgiu uma igreja, que hoje está no mundo inteiro, cuja sede é em São Paulo, e surgiu em dois bairros, dos bairros São José em Recife, bairro do Nobre em Paulista, na década de 30, sem combinar entre si, duas igrejas adventistas do sétimo dia, em culto de oração, falam em línguas. E aí surgiu a Igreja Adventista da Promessa, que é uma igreja mundial hoje, que é fruto de uma experiência. Há coisas assim que são compreensíveis, embora sempre a fragmentação é uma confissão da nossa incapacidade humana de obedecermos a Deus. É uma demonstração da nossa fragilidade, da nossa pecaminosidade. Então devemos sempre orar, né, para que Deus nos dê essa consciência e que nós sejamos promotores de pontes de unidade e não de fragmentação. Inclusive, às vezes, essas divisões também surgem com nomes muito esdrúxulos. No Brasil, a nomenclatura de tipo de puleiro de anjo, esse tipo de coisas, demonstra algum tipo de patologia, não somente espiritual, mas também patologia emocional. Com todo respeito pelos anjos, há nos Estados Unidos até uma igreja agora de brasileiros que tem até cadeira reservada para anjo, não é? E eu me lembro de um casal, ele era diácono da igreja presbiteriana de Anápolis, que casou, e o corretor, que era dessas igrejas angélicas, disse: eu vou lhe presentear com duas coisas. Ele pensou que era uma geladeira, uma televisão. Eu vou deixar 2 anjos na casa. Aí vendeu a casa como bonificação 2 anjos. E o casal viajou em lua de mel e voltou. E quando chegou, o marido lembrou, a mulher lembrou assim: marido, está lembrado que ele disse que ia deixar 2 anjos? Aí ela ficou temendo o impacto disso na vida erótica do casal. Sério. Aí o diácono e a esposa se ajoelharam: Senhor, deixa os anjos na sala. Então o físico e o metafísico não estão longe assim. O último dos moicanos. Ô, Robson, agora eu vou querer que você me responda, que você não me respondeu por e-mail, né? Por que o protestantismo não deu certo? Foi o título de um artigo seu no Ultimato. E eu mandei um e-mail para você dizendo que seu título devia ser Evangelicalismo Brasileiro, o que não deu certo. Eu achava dessa maneira. E a pergunta minha é isso: o que nós vamos fazer para que a Igreja Evangélica Brasileira faça sentir a sua presença realmente na vida social do nosso país? Porque quando eu me converti em 55, era um adolescente e tinha saído do seminário católico. Ajudava a rezar muita missa em latim, e sou capaz de rezar ainda. Né? Ontem nós trocamos uma parte da missa em latim, né? Está lembrado? É isso. Domino vobiscum. Com espírito tu. Deo graça. Não, vamos continuar. Amém. Somos ex-combatentes de Roma, né? Confiteor de onipotente, Beato Maria sempre Virgem, Beato Micael Arcanjo, etc. Sursum corda. Bom, aí é o seguinte: eu saí do seminário e comecei a estudar a Bíblia com o evangélico e me converti. E fui batizado lá em Campinas, lá na Lagoa do Taquaral, quando era tudo mato lá em volta, né? Então a pregação naquele tempo é o seguinte: nós vamos evangelizar o Brasil, porque note bem, as nações evangélicas, entre aspas também, né, são as mais avançadas do mundo, e quando nós evangelizarmos o Brasil, nós vamos também transformar essa nação. Parece que caminhou bem alguns anos, como você disse, até 70 aí, né? Uma consciência assim. Mas depois a coisa virou e hoje tantos evangélicos e a nossa nação cada vez pior. Agora a pergunta é a seguinte:
o que transformou as outras nações? Por exemplo, você conhece a Suécia, nós conhecemos, tivemos trabalho lá, né? E Noruega, Dinamarca, Finlândia, que são países onde a igreja luterana é oficial. A Suécia faz uns 4 anos que não é mais. E lá é uma sociedade secularizada, 5% das pessoas vão à igreja, frequentam a igreja nos domingos, mas, vamos dizer assim, é um povo ético. Você é tratado com seriedade em todo lugar. 80% dos cidadãos confiam no que os outros dizem. E o que foi lá? Foi o protestantismo ou foi outro tipo de trabalho? Então, é o protestantismo que não deu certo ou é o evangelicalismo? Qual nação o evangelicalismo transformou? Mudou. O movimento wesleyano, mas lá dentro da Inglaterra. Será que dá certo aqui? E dá um simpósio interessante às suas perguntas, não é verdade? Quando eu falei aquele artigo provocativo, eu estava me referindo a alguns fatos que foi a ausência de mecanismos eclesiológicos e eclesiásticos da reforma para manter esses 2 valores de unidade e de verdade. Ou seja, a profusão de heresias que, através do liberalismo, destruiu a igreja no primeiro mundo nos últimos anos e a fragmentação denominacionalista. Então, o primeiro mundo é marcado pelo pecado da heresia e o terceiro mundo pelo pecado da fragmentação. Eu creio que houve a reforma não nos preparou para enfrentar esses 2 desafios. Então, essa é a minha preocupação. Quanto ao fato da influência positiva da reforma protestante, é inegável. Quando veio a Revolução dos Cravos em Portugal, há poucas décadas, aquele país tinha 40% de analfabetos. E qual foi o primeiro país que acabou o analfabetismo? A Islândia, através da ação da Guerra Luterana, no século XVII. Lutero cria o currículo da escola primária na Alemanha, para homens e mulheres, e estimula um lema ao lado de cada igreja, uma escola, fazendo com que houvesse rápida escolaridade nos países luteranos. O movimento pietista cria a primeira universidade técnica para os filhos dos pobres, ou seja, há uma história muito bonita. Agora, é claro que diante do impacto do iluminismo, do racionalismo, do secularismo, você tem, eu estava com o Manfred Gretz na Suíça, ele dizia, aqui não se vê mais o evangelho, mas se vê as pegadas de que ele passou por aqui. As pegadas eram as implicações sociais e culturais dessa tradição. E a mão de Deus é muito providencial. Você veja que a presença do evangelho é muito frágil hoje, em países que foram profundamente impactados, como é o caso da Escandinávia, em termos de justiça, em termos de liberdade, em termos de educação. Eu creio que a social-democracia foi profundamente movida pelo movimento evangélico, e eu tive, inclusive, a oportunidade de conversar com o presidente da Associação dos Evangélicos do Partido Social Democrata Sueco, e tive a honra de pregar na capela do parlamento, num país tão secularizado, mas que ainda a cada meia hora tem um versículo bíblico na rádio estatal, e onde, no Natal, há uma cantata do coral dos deputados crentes. E só porque tem 5%. Mas, ao mesmo tempo, a minoria fiel nos países escandinavos tem sido usada por Deus para criar uma grande igreja luterana na Tanzânia e criar do zero, na Segunda Guerra Mundial para cá, a maior e mais florescente igreja luterana do mundo, a Mankeli Yesu, na Etiópia. Ou seja, nós continuamos profundamente reformados. Cremos, porém, que a fragilidade eclesiológica não deixou mecanismo para conter os 2 desafios, que é a fragmentação, o denominacionalismo e a heresia. Nós aqui no Brasil já conhecemos muito profundamente a fragmentação. Temos que estar alertas mais para as heresias. Eu quero agradecer a atenção, o tempo está passado, que Deus nos abençoe, mantenhamos viva a esperança. Quão formoso és, Rei do universo.
confesso, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche